Leão Azul Paraense. Olei. Cametá. Hein, olei. Ai. Cadê o carimbó, papai? Daqui a pouco tem Jujuba Ball, hein? João Vanderlei está aquecendo ali na redação. Aliás, o terceiro gol do Remo, hein, Neto? João Vanderlei, eu acompanhei o terceiro gol. João Vanderlei foi a loucura. Deu a vida, do terceiro gol azulino. Ele disse, Patrick! Patrick! O homem estava assombrado. Que virada essa do Lei, hein? É isso, Paulo Fernando. O Remo foi a Cametá, né, fez mais uma viagem, né, o Remo, devido à posição que terminou a primeira fase na tabela, precisou viajar. Primeiro a Marabá e agora a Cametá para disputar a semifinal. Lá contra o Mapará Elétrico, time de melhor campanha, time que terminou na liderança e que, como ressaltou Rodolfo Souza na transmissão, caso passasse, seria a primeira vez que uma decisão de parazão seria feita no interior do estado. Seria uma festa e tanto, né? Mas o Remo também não tinha nada a ver com isso. Verdade. Com a cavalaria máxima convocada, 23 jogadores relacionados para a partida, o técnico Juan Carlos Osório foi com tudo já disposto a brigar pela final. O Remo saiu atrás com 2-0 do Cametá, um gol terrível do Kaique, né? Foi um acontecimento assim bem... Eu não entendi o que ele tentou fazer. Ele recuou a bola numa bicuda que o Marcelo... O Rangel, ele teve que tentar de cabeça, né? Porque ele estava fora da área. Se ele metesse a mão na bola, ele seria expulso. Ressaltaram na transmissão. Porém, o Remo não desistiu. Foi pra cima, o Osório chamou a cavalaria mais uma vez, botou o Patrick de Paula, botou o Vitor Bueno. Ressaltar aqui atuações de João Pedro. João Pedro, ele pode estar mal na partida, né? Eu conversei com meu amigo Gustavo Vilhena lá na Cruzur, ele falou, João Pedro nasceu virado pra lua. Porque ele pode estar mal na partida, pode estar apagado, mas ele tá ali. E a bola vai cair no pé dele e ele vai decidir. Tá? É um jogador... É decisivo. Né? Predestinado, como chamam. É um jogador muito decisivo. Né? Ele que deu a assistência pro Carlinhos diminuir o placar. Primeiro gol do Carlinhos no Parazão. Logo em seguida, ele empata. E aí, Patrick de Paula faz aquele golaço de fora da área, numa batida de primeira. Eu não entendi como ele bateu ali, não sei se ele bateu de 3 dedos, se ele bateu, ele só soltou o pé ali num pombo sem asa. Um semi ali, um sem pulo. Foi. Entendeu? Um golpe de karatê. E ao estilo Daniel San, armou e... Que golaço, meu. E o Clube do Remo, numa virada heróica. Você agora, eu vou tirar uma dúvida. Você disse que no primeiro gol e do segundo do Cametá, a Curuzu foi a loucura, foi isso? Foi. Tava comemorando bastante. E quando o Remo virou o jogo? Aí ninguém... Não gagueja, só fala o que tu viu. No gol de empate, né, quando o Remo empatou com o gol do João Pedro, deu uma ainda quietada assim. Tava sem energia na Curuzu na época. Deu uma quietada assim. Não, na verdade não. A torcida tava fazendo... No momento que tava sem energia na época, a torcida começou a fazer uma festa muito boa com as lanternas dos seus celulares, aí tava cantando. A torcida do Paysandu ontem fez uma festa muito bonita e não parou. Comemoraram os gols do Mapará, mas depois só seguiram mesmo. Foco no Paysandu. Professor Marcos Frota tá revoltado no Rio. Que isso? Ele diz, Bede, vocês vão durar até novembro. Mas quem, professor, vai durar até novembro? Bateu a cabeça aí, professor. Bora, vai lá, meu filho. E é isso, né? Uma outra atuação do time de Osório que começou devagar, porém no final mostrou... Eu tô em dúvida quanto ao Osório, Paulo, porque a torcida... A gente vê na torcida, todo mundo fala Osório, não querem mais ele, mas ele tá entregando o que ele prometeu. Né? No maior estilo, os fins justificam os meios, né? Tá Queriam... O Remo teve uma campanha até irregular nesse Parazão, mas tá na final.
que vocês têm a dizer para o Olha, Osório agora? O meu amigo Marco Antônio, que é lá de Niterói, ele está dizendo Niterói aqui, é onde meu irmão nasceu, meu irmão caçula. ele está dizendo aqui, olha que ele está dizendo, essa alegria, aí ele fala o nome do governador, que deu para vocês vai até novembro. Bom, para mim o governador não deu alegria nenhuma, tá? Eu trabalho, então eu sou muito bem pago pelo Grupo Liberal, tá? Para mim não deu alegria nenhuma. E Marco Antônio, eu vou falar para você o que eu já falei para muitos aqui. Antes do cara falar do telhado dos outros, ou olhar pro rabo dos outros, ele tem que olhar pro seu. Acho que vocês não são muito bem o exemplo para falar. Lembra que vocês quebraram um prédio aqui, meu amigo Marco Antônio, aqui na Almirante Barroso. Vocês quebraram um prédio ali entre a Curuzu e Antônio Baena. Entendeu? Então, o sujo não pode falar do mal lavado. E eu não quero entrar no mérito da questão aqui para saber quem está certo e quem está errado. Mas o sujo... Não, Raivito, eu não sou covarde, eu não sou otário. Tu sabe do que eu tô falando, Lesão? Tu quer que eu fale? Tu não sabe, Leso, qual é o prédio que vocês quebraram? Então, entendeu? Aí os caras ficam, meu irmão, não tenho papo na língua, eu Paulo, velho. Eu não venho pra cá fazer programa pra agradar A, pra agradar B. É que o sujo não pode falar do mal lavado. Os caras quebraram um prédio, ganharam tudo, beleza. Aí quando é do outro lado, aí fica essa frescura, entendeu? Querendo dar de bacana. Não. Ó, voltando a falar do time do Remo, vou te dizer. O Osório laçou o boi ontem. Porque se o Remo não classifica, irmão, ia pegar o negócio, olha. O Remo fez obrigação dele. Fez a obrigação dele. O Remo, com a folha de pagamento que tem, era para estar na final desde a primeira rodada. Outra coisa que eu vou dizer aqui logo. Domingo é clássico, não tem favorito. Não me vão com o negócio de salto alto, não. Que o Paysandu tá com sangue nos olhos. Os menudos da Curuzu estão com sangue nos olhos. Entendeu? Outra coisa que foi assunto no fim de semana que não poderia deixar de falar aqui é Jajá. Né? Assunto Jajá. Rapaz, esse assunto do Jajá. Olha, mas a galera aí ficou descontente. Eu vou me arrumar aqui, tá? Galera, vou deixar um pouco a humildade de lado. Vou me arrumar aqui. Peraí. Quem deu a contratação do Jajá, né? Igual do Pikachu, igual dos outros, quase todos, fui eu, né? Desculpa aí. Teve uma galera aí falando que você contratou já 5 vezes pro Remo. Todas as vezes que o dirigente do Remo me ligou dizendo que estava ok, sim, eu dei a notícia. Agora, se eles não acertaram com o dono do passe do Jajá, entre Remo e Jajá, tá tudo ok há um tempão. Então, eu só repassei a notícia. Na sexta-feira, quando o meu telefone... Na quinta, quando o meu telefone tocou, Jajá está contratado. Neste programa, exatamente, eu dei a informação. Então, olha só, deixa eu dizer aqui. Eu respeito o povo goiano, respeito muito a imprensa de Goiás, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, para alguns bunda molezinho que tem lá. Vocês não vão ganhar aqui. Vocês sabem qual é a língua aqui no Pará? É português. Aqui nós estudamos e aqui nós temos futebol. E demos porrada no time de vocês e vocês estão na Série B. Aliás, que o time de vocês são fregueses aqui. O Vila Nova apanhou de 10 do Paysandu. 10! Sabe quando é que vocês vão tirar essa forra? Nunca! Vale lembrar que no mesmo ano o Goiás perdeu a Copa Verde pro Paysandu e depois perdeu a Vocês são fregueses de caderno do futebol do Pará. Pode fazer becinho. Vocês querem ser o quê do Sudeste? Vocês são carioca, são paulista. Já basta esses lesos aí.
para querer avacalhar com o Norte. Entendeu? Vocês não vão avacalhar com o Norte, não. Aqui tem gente que sabe falar, velho. E pode fazer uma mesa redonda com toda a imprensa de Goiânia e me convidar que eu vou lá. Aí os caras querem deitar aqui no futebol. Não vão deitar, não. Nós temos história, temos torcida e temos tradição. Para não perder para bunda mole. E ó, já dei muita moral para vocês, que vocês são de Série B. Bora. Para finalizar, né, o Rodrigo Santos disse aqui, já pode jogar na 4 se estiver apto, já que aparentemente está bem fisicamente, né, jogou na última rodada pelo Goiás, pelo Campeonato Goiano, fez gol, né, no empate com o Goiás, do Goiás, e saco também. sem pescoço. Olha aí, olha aí. Ele não aguenta a pressão, ele. Rapaz, vou te dizer. Então, voltando aqui pro assunto, Yuri, te controla. Te recupera aí, vai. Então, os caras querem vir aqui, vocês não vão sacanear com o futebol do Pará, não. Aliás, João Vanderlei, que eu falei ainda agora há pouco aqui, entendeu? O futebol do Pará, bicho, lutou. Quanto tempo nós estamos aí na fila? Aí quando o futebol do Pará chega, os bunda mole não querem aceitar, rapaz. Prossiga, Yuri. Uma fala do Jajá, depois do jogo, me corrija, eu não lembro com quem que o Goiás empatou em 2-2 na sexta ou sábado. Eu não me diga em jogo do Goiás, rapaz. Eu também não lembro. Prossegue. Que na entrevista pós-jogo, uma fala dele que pode ter sido mal interpretada, né? Foi que ele disse que não queria sair. Aí o pessoal já tá descontente, não queria ir pro Remo. Repare que ele nunca disse que não queria vir pro Remo. Ele disse que não queria sair Porque neste momento da competição. Porque pegaram um corte do rapaz, da entrevista. Ele quer disputar o título. O Jajá estava dando uma entrevista. Vocês sabem o que é corte? Quem não sabe, eu vou dizer agora. Eu, Paulo, falo algumas coisas aqui. Vocês já viram na internet? Os caras fazem corte e colocam. Bad Boy falou tal coisa. Eu não falei porra nenhuma. O cara escreve a merda que ele quer lá, desculpa a expressão, e usa a tua foto, usa teu... Então, quando você lê qualquer coisa, vai lá no vídeo ver se o cara falou. Tá cheio de imagem minha na internet. Bad Boy, eu não falei porra nenhuma. O Jajá disse que o grupo do Goiás era muito bom, que ele não queria sair porque era decisão. E meus amigos, ontem o torcedor do Azulino não sabia nem o que sentir. E Parazão vale alguma coisa, João Vanderlei? Se era raiva, se era vergonha, não sei mais quais sentimentos colocar. Mas enfim. Frustração. Frustração também, boa, Matheus. Porque é o seguinte, depois de ver o Carlinhos perder tanto gol no primeiro tempo... E falar, esse eu fazia. Esse até a vovó mandava pro fundo do gol. E não é o da vovó, o Rodolfo Souza. Que também faria, se pudesse, se pudesse ele entrava lá. Se pudesse. O Rodolfo Souza não faria. E que segundo o José Bruno Cunha aqui no chat, também se emocionou. Muito obrigado, José Bruno Cunha. Olha só, ainda viu o Kaique Oliveira, cara. Cara, pra mim aquilo foi um acidente, foi sacanagem, velho. A bola, ele bateu... Almeida, por favor, é verdade. Desde ontem que eu tô chamando o cara de Kaique Oliveira, cara. Eu vejo bizarrice, eu lembro logo do Kaique Oliveira, jogando pelo Paysandu aquele pênalti na Copa Verde. Mas enfim, cara, foi um dos gols contra mais bizarros que eu já vi na minha vida. Sabe aquela retrospectiva ali do ano? De vez em quando aparece na internet, de momentos assim... bizarros e engraçados no futebol. Acho que o primeiro lance a aparecer vai ser o do Kaique Almeida. Porque, cara, aquela recuada no meio de campo foi sacanagem. O Remy Davi e o Cametá fazer 2-0, cara. Um negócio impressionante. Mas depois o Leão, no segundo tempo, conseguiu buscar a virada. Ainda teve pênalti perdido do Pikachu. E aos 50 do segundo tempo, Patrick de Paula virou o jogo pro time azulino. Que ainda teve gols do João Pedro e do Carlinhos no jogo.
E o que falar dessa classificação remista, meus amigos? Foi uma classificação heróica do Remo jogando dentro do Parque do Bacurau, devido às fases que eu vou passar aqui. Antes do jogo, o Remo chega até Cametá para enfrentar o adversário a ser batido na competição. Tá? É bom lembrar que o mesmo Cametá pegou a equipe do Paysandu, meteu 2-0 lá e não deixou e nem deu chance do Paysandu esboçar a reação. Essa mesma equipe ontem, o placar do jogo moral do primeiro tempo seria 3-4 pro Remo. Só o Carlinho perdeu 3. Só que a equipe do Cametá, jogando ali dentro, ela é muito forte. E ela conhece os atalhos do Parque do Bacurau. Eu não vou aqui falar de gramado, não vou aqui falar de... Acho que o gramado estava do jeito que estava para os dois. Sim. Mas o Parque do Bacurau é a casa do Cametá e o Cametá sabe os atalhos daquele campo. Para mim, ele foi muito bem, enfrentou o Remo com o que ele tinha. Agora o Remo deu mole, né? Aquele gol contra foi brincadeira. Foi inacreditável. Parece patati patatá, um olhou pro outro e... Entendeu? O Abner conversou com o Delson, Fernando Freitas, ontem, e falou que se o Delson falou pro Abner, tá? De que se o Marcelo Rangel tocasse com a mão ali naquela bola, ele ganharia no máximo um cartão amarelo. Pois é, porque ele estava dentro da grande área. Eu também não entendi o porquê que o Rangel não tocou com a mão na bola, porque se ele tivesse fora, poderia até caracterizar um cartão vermelho. Mas ele, dentro da área, o que iria ser marcado, um possível recuo de bola do Kaique para ele. Seria um tiro livre direto, indireto. Exatamente. 2 toques dentro da área. Ele teria uma outra oportunidade, mas só sabe quem está lá na hora e ele não pensou nisso. Ele tentou tirar com a cabeça e foi infeliz. Aí quando o Remo está tentando, vai pro vestiário, o Osório volta com o mesmo time e é bom lembrar o seguinte, hein? O Osório foi 1000 anos. Mataus, Michel e Vanderlei. Vejam o que ele fez. Quem vocês tirariam no intervalo? Carlinhos. E tem mais um também que não estava bem no jogo. O JP? O Pikachu. O Pikachu também. Vocês não tirariam no intervalo do jogo esses 2 jogadores? Carlinhos eu tiraria. Carlinhos eu tiraria, o Pikachu não. Porque o Pikachu fica muito na conta dele e o pênalti perdido. Né? Mas olha só, ele não tirou. O que ele fez com isso? Deu moral aos atletas, porque se ele tira esses 2 jogadores, uma hora dessas, esses 2 jogadores estariam sendo execrados. Não, pois é, porque é o seguinte, Paulo, ao mesmo tempo, e ele foi obrigado a colocar Patrick de Paula, foi obrigado a colocar outros caras em campo que estavam no banco de reservas, porque tem jogo contra o Internacional quarta-feira, cara. Sim, mas aí o que menos se passava na cabeça do Osório e do torcedor do Remo era negócio de Internacional. Ali, meu amigo, tava 2-0 o jogo pro Cametá e olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você conversasse com o torcedor do clube do Remo ontem e perguntasse para ele, vem cá, tu quer ficar de fora da final do Parazão ou quer ganhar o jogo do Inter? Esse Parazão é porque... O Parazão vale alguma coisa, Paulo Fernando? Para quem nasceu no Pará, toma tacacá, açaí e sabe que tem que passar na frente da Basílica e se benzer, meu irmão, repá é repá. Essa cidade, olha, essas 2 semanas, é o Natal do paraense, velho. Então, esse jogo 2-0 pro Cametá, quando o Cametá fez o segundo gol... Aí ele tirou o Pikachu logo depois. Né? Ele mexeu com o ímpeto do torcedor remista, que olhou vendo 2-0. E olha, o Cametá quase fez o 3º. Foi, o Marcelo Rangel salvou, inclusive. Não, ele salvou 2 vezes. Sim. Uma que o cara furou, que ele fez a defesa, e a outra foi aquele tubo de perna esquerda, no final, que a bola entrando, ele fez outro milagre. Então, o Remo conseguiu, não foi uma... essa classificação, eu acho que é uma das mais heróicas que eu vi do Remo fora de Belém. E o problema é esse, não era pra ser, né? O Remo de Série A não tinha que ter classificação heróica num campeonato paraense. Me desculpe, porque era um time que tinha que ter uma qualidade... Mas eu posso cutucar você? Cutuque. Cadê o Curitiba?
O Curitiba foi eliminado pro Operário, se eu Mas não me ele engano. não é de Série A. Mas ele enfrentou o time de Série B. Mano, O velho. Corinthians ontem contra a Portuguesa, que é da quarta meteram a divisão. mão na luz. Verdade. Aliás, você torcendo O Corinthians foi na pros maior pênaltis cara de ontem com a pau. Portuguesa, cara. Então você diz hoje que a Portuguesa é do nível do Cametá. Não, nós queremos dizer... O Operário é do nível do Cametá. Não inverta as coisas. Não, mas, Nós estamos querendo gente, o Remo enfrentou um time... O Carlinhos está perdendo gol contra um time sem divisão. João Pedro está perdendo gol contra um time sem divisão. Matheus, mas são Eu quis dizer pra proporcionalidades. você Diga, Paulo que Fernando. nem sempre o time que é da Sim. primeira divisão Não, isso eu tem a obrigação de concordo. ganhar. Não, acho que tem. Obrigação tem. Não. O que vai ganhar a história é outra. E a gente tem que entender o porquê. Cada jogo é uma história. Concordo. Mas, por Tem exemplo, obrigação. Se fosse dar taça pro Remo. você confia com o Carlinhos na frente do Rocher? Tu vai colocar o Carlinhos ali? Tu vai colocar o João Pedro depois do que eles fizeram? São circunstâncias de jogo. O mesmo Carlinho. Então que dá pro Remo perdeu jogar 3 série, gols, dá pro Remo jogar Série A com Carlinhos, João Pedro e Eduardo Melo como opção de Dá centroavante? pro Curitiba claro que jogar não, a pô. Série A com quem ele jogou e perdeu pro Atlético? Dá pro Corinthians, lutando contra dá pro rebaixamento Corinthians também. jogar pra Série A com o time que tava perdendo até os 47 jogar. com gol de Vitinho, que foi sai do Botafogo, sai doença. Foi pro Flamengo, sai encardido. Mas o Coritiba enfrentou o Corinthians time da ganhou o Série jogo B. da Portuguesa com a nhaca do Vitinho E o e, gol a do Leão, nhaca do Hugo, que o Flamengo mandou embora. Que salvou grande vai pra Copa, inclusive. Vai pra Cara, mas desespero. eu não consigo colocar o Cametá no mesmo patamar que o Operário, que Nem nós colocamos. que a Portuguesa. Nem nós Vocês estão colocamos. comparando a dificuldade do Corinthians com a Portuguesa, do Curitiba com o Não, Operário, com o Remo com o Cametá. não. Nós não estamos colocando dificuldade. Nós estamos dizendo pra você que nem sempre o time de Eu primeira concordo. tem que ganhar. Mas o Remo enfrentando o Cametá no campeonato, o Remo de Série A, enfrentando o Cametá no Campeonato Paraense com um time de Série A, não tinha que ter classificação heróica. Com um gol no último minuto com o Patrick de Paulo. Foi emocionante, foi bonito o O time de torcedor. Série A vem aí contra o Águia de Marabá, emocionante de novo. E aí caía Guto Ferreira todas as vezes que ele vinha. Aí o Remo, eu não vou. O Goiás que está na Série B, é uma pupunha para chegar na final do Concordo, Goiás. eu concordo que vai ser difícil, que não vai ser sempre o time E da você Série A que vai respeite o time amassar. do interior. Que Você vai- respeite, porque... Mas tá bom, tá legal. Não, o time da Série A não vai amassar todos os jogos, o time da Série A não vai passar, mas eu não consigo tratar como ótimo uma classificação heróica, porque o Remo não tá mais na Série C, o Remo não tá na Série D, o Remo tá na Série A, gente. Não dá pra, eu não consigo normalizar o Remo de Série A. Não era o time da Série A que tava ontem em campo? Era. E teve uma classificação heróica contra o Cametá, a gente vai romantizar Mas isso o mesmo? time de Série A entrou no segundo tempo. Não, o primeiro tempo é o time Não, da Série A. Patrick, que não é o Schweiz, é o de Paula. Entrou no segundo tempo. Zé Ricardo então tem que sair. Vitor Hugo entrou no segundo tempo. Vitor Bueno. Aliás, Vitor Bueno. No lugar do Pikachu. Do Pikachu? Foi do lugar do Pikachu. Pois Pikachu é. não é da Série A. Hã? Pikachu e Zé Ricardo não são da Série A. O Pikachu não estava bem, o raio não saiu. Na hora do pênalti ficou sem o raio. Vamos relembrar, inclusive, esse time do Remo que jogou ontem, até para tirar a dúvida aqui com o torcedor, a escalação inicial, porque o Osório fez questão de levar a cavalaria. Acredito que a diretoria fez mais questão do que o Osório. E o Osório não tem culpa nenhuma Do resultado ontem, tá? do sofrimento. Quem E perdeu... para de falar do Osório, Ó, que homenagem pega a aí, ó. ele. Peraí, em homenagem ao Osório. Fecha a câmera no bad. Aí. Câmera Segura no aqui. bad boy. Ó. Em homenagem a Juan Carlos Osório, Bad Boy vai fazer o programa hoje abrindo ali um pirulito. Aí, ó. Aí também sou. Quer ajuda aí, amigo? Acho que o Bad precisa de ajuda. Ó, aí, ó. Tem um Pega curso cheio. lá, tem um curso no Sebrae pra aprender a abrir. Cuidado que tem plástico aí, não vai comer o plástico, pelo amor de Bad Boy. Deus. Olha só, o Remo jogou ontem com Marcelo Rangel no gol, João Lucas, Marlon e Kaique Almeida, numa linha de 3, tá? Na defesa. Pra gente, olha aí, ó, tá aí, ó, pirulito com Bad Boy. Tá aqui, homenagem ao Osório, tá aqui. Aí, ó, Você quer um cooler pra sentar? o Osório que só faltou pra completar o combo, porque ele já tava sentado no cooler e chupando o pirulito ao mesmo tempo, faltou o café. Faltou Café verdade. também, só faltou o café. Agora pra bater o vocês combo. respeitem Juan Carlos Osório, porque Osório botou o pirulito e olhou pra dentro do campo. E acha o Carlinhos perder gol. Olha só, a defesa... Carlinhos perdendo o gol, a culpa é minha. A culpa é minha aqui. Eu botei o cara na cara do gol, a culpa é minha. Tem um detalhe que tem que ser dito aqui, viu? Brincadeiras à parte. O Osório
não teve culpa dos gols que o Remo perdeu. Criou. Então, Osório, em sua homenagem, ontem você representou. Olha só, o Remo começou com o João Lucas, Marlon e Kaique Almeida na defesa. Lembrando que o Pavani não estava jogando de lateral, viu? Eram três. Porque tinha gente pensando que o Pavani estava jogando de lateral e não era o caso. A linha de meio de campo tinha Zé Wellison, Pavani, Pikachu e o Diego Hernandes. E no ataque... Era o dupla de volantes, Pavani e Zé Wellison. Sim. O Diego aberto na direita, Manga aberto na esquerda. Isso ali meio que com meias ali, podemos botar assim. Aí o Pikachu e o Carlinhos um pouquinho mais centralizados ali no meio de campo. E o João Pedro como centroavante meio. E o lado direito do Remo, da zaga? Era João Lucas, o menino lá, o Marlon, né? Marlon e Kaique Almeida. Eram 3 zagueiros. Ei, a passarela da rainha estava aberta. De novo, né? Não, é porque... Impressionante o buraco que fica no sistema defensivo do Clube do Remo. E é culpa do sistema nesse caso, porque o Remo ele tem que fazer compensações. Por exemplo, em alguns momentos o Pavani apareceu um pouquinho na esquerda ali, isso pode ter causado confusão na galera. Por quê? Ele tinha que cobrir um pouco quando o Manga não tinha voltado ainda, então ele tinha que fazer essa cobertura para o Manga voltar por dentro e o Pavani preencher um pouquinho o lado. A mesma coisa acontecia com o Zé Ricardo e o Diego lá na direita. Se o Diego não voltasse, o Zé Ricardo dava uma compensada ali também. Então o Remo, o mais próximo que eu consigo falar foi um 3-4-3 que o Remo teria colocado ali, um 3-2-5, que ficou muito tempo com a posse de bola, ficou muito mais nessa formação. Mas aí o Paulo Fernando falou da questão, o problema defensivo do Remo é sistema. Esse sistema do Osório é jogo para ser 3-2, 2-2, todo jogo, 3-3. Ele vai te, ele vai te proporcionar muito ataque, porque o Remo ele consegue tocar a bola e criar muito do meio para frente. Apesar de ontem, o Remo, que teve muita paciência contra o Águia, jogou muita bola na área. Sim. Jogou muita bola na área. E aqui não é um problema, tá? Porque você tá perdendo o jogo, meu amigo, você precisa ganhar. Deu certo. E você não tem um campo que te proporciona tocar a bola, como, por exemplo, aconteceu lá em Belterra, o Remo morreu com a bola no pé, cara. Lá contra o Águia e Marabá, você tinha um campo melhor, dava pra trabalhar decentemente. Mas lá no Parque do Bacurau, não é um gramado que você consegue tocar a bola o tempo inteiro. Então o Remo fez o certo, tá? Em jogar a bola, começar a jogar a bola na área, porque conseguiu virar o jogo também por conta disso. Eu acho engraçado como a gente muda o holofote de acordo com a situação, né? E aí me preocupa, porque me chamou a atenção o Rodolfo na coletiva falar pro Osório que, na opinião do Rodolfo, tinha sido o melhor primeiro tempo do Remo no Campeonato Paraense, né? E o Remo saiu perdendo por 1-0, depois no segundo tempo ainda pegou 2-0. Se o jogo termina 2-0, a gente estaria falando aqui que não dava mais para o Osório, que o Osório tinha que ser mandado embora. Eu não. Se o jogo... A maioria. Pelo que eu vi no primeiro tempo, não. A gente estaria falando isso, com certeza. Talvez gente, o clima... que não dava mais. Peraí. Isso. Não, entendeu? eu acho que você só tem que ajeitar o início da sua frase dizendo o seguinte: com a construção toda feita, o final da construção... Isso. Lembra que o prédio caiu. Isso. Se o Remo tivesse fora, o prédio teria caído. Isso. Né? Então, como essa construção foi feita, poderíamos estar falando isso. Do jogo de ontem, na minha opinião, tá? O Osório, qual é a culpa que ele tem do cara perder 3 gols? mas aí, assim, a gente, pelo menos no início, né, a gente tinha muitas dúvidas sobre a escalação dele, dizendo que ele estava inventando e tudo mais. A passarela existiu mais uma vez e isso me preocupa. E vai existir, porque são 8 jogos. Mas na sua cabeça, olha só, vou deixar você falar, tá? Na sua cabeça, quando a gente falou que ele estava inventando, ele não estava inventando? Não, cara, só me responda. Cara, eu não consigo te dizer que... Assim, no meu modo de ver futebol... Quando ele tá com um jogador a mais e mete mais 2 zagueiros contra o Paysandu. O meu modo... Eu consigo Quando ele tá com 4 zagueiros... Não, eu te entendo. Tu tá me entendendo? São questionamentos que eu você assim, precisa fazer ao treinador. Eu acho assim. Mas ontem não teve nenhuma bizarrice. Quando tu diz que alguém tá inventando por falar, tudo bem. Mas se o Michel tá inventando... Eu não vejo motivo nenhum de dizer o Michel está inventando. Mas se o Michel vamos ser justos aqui. Peraí. Vamos ser justos aqui, a gente vai ser humilde o suficiente para dizer que o Michel não inventou. Vamos ser justos aqui. Ontem não teve nenhuma bizarrice em escalação nem nas alterações. Claro que teve, pô. Teve. Qual?
Claro que teve. Se for pegar o padrão normal do futebol, ninguém entra com Pikachu, João Pedro, Carlinhos, Manga e Entrou Diego. com 2 centroavantes, nenhum lateral esquerdo. Mas calma lá. Para, gente. Ele não colocou ninguém ali fora de Pro posição, padrão cara. do futebol. Porque a gente tá Ele não colocou cobrando ninguém ali dele. fora de posição. Eu tô falando de bizarrice Claro que- isso, tá? Mas Eu acho peraí, que o gente. Carlinho era o centralizado e os dois pelo lado. Ele botou o Carlinhos pelo lado? O Carlinhos aberto na esquerda, centralizando, e o João Ele Pedro colocou- centralizando. Mas aí ele entra com o Diego e Pikachu de um lado, Aleph e Carlinhos do outro. Mas aí você chamar um time ofensivo de uma escalação bizarra, aí, pô, É bizarro, não, João, é a gente só tá bizarro, falando ué. isso porque ganhou, gente. É bizarro, Senão João. senão a gente tava falando que ele inventou de novo. E deu certo, e deu muito E deu certo. Essa certo. invenção que ele fez, ele consertou. O Cavani não tava Mas jogando aí de lateral é esse esquerdo. ponto que eu quero chegar. A Mas gente é vai por criticar. isso que a gente, olha só, tu tem que entender assim, ele inventou no primeiro tempo. Quando ele viu a invenção que ele fez, ele voltou pro segundo e deu uma corrigida. Mas Não, a mas minha- o primeiro a minha tempo foi crítica- talvez até melhor do que o segundo em relação A às minha- chances criadas na cara Isso, do goleiro. Exatamente. Foi, é. A minha E crítica. o Pavani não jogou de lateral, fala. A minha crítica e a minha linha de raciocínio é: a gente vai avaliar o processo e o que ele está tentando colocar em campo de ideia, ou a gente vai avaliar resultado? Porque se a gente for avaliar resultado, o Remo no Campeonato Paraense jogou com o time A, com o time B, com o time C e não fez nenhuma partida decente inteira. Nenhuma. São O Remo não ganhou. O Remo, São- com o elenco que tem, não conseguiu O Remo ter ganhou facilidade uma no campeonato. partida decente no campeonato. Contra o Águia. Uma. Contra o Águia. Foi, Ó, foi time 3 BC. contra o Águia. Foi time Beleza. BC. Mas assim, aí no segundo tempo baixou a bola e tal, porque já estava com o resultado garantido, enfim. Mas não teve a facilidade que uma folha do tamanho que o Remo tem e os jogadores que o Remo tem, não teve essa facilidade toda de dar baile nos adversários, de comandar o jogo e tudo mais. Não teve. O Remo do Campeonato Paraense. Porém, se eu for avaliar o Campeonato Paraense, o trabalho do Osório está muito ruim. Mas é com essa mesma ideia que ele coloca no Paraense, ele conseguiu jogar contra o Mirassol e contra o Atlético Mineiro. Ah, empatou, mas ele conseguiu jogar de igual para igual com os caras. Então, assim, e se perde pro Cametá, a gente estava criticando. Como ganhou, a gente, não, deixa o cara. Aí se tropeçar contra o Inter, a gente volta de novo a falar das críticas. Porque ele inventou, porque ele não botou lateral esquerdo, porque ele botou dois centroavantes. Você Então, só assim, tá eu acho que a gente faltando tem que você dizer ir. uma coisa. Só para completar. Ninguém falou aqui, deixa o cara. Ah, você quer que tire, né? Tá, tudo bem. Também não quero que tire. Pô, essa frase é sua. Mas se não é para deixar Presta o cara. atenção. Você Se puxou não é para esse... tirar e não é para deixar o cara, o que é para fazer? Só um minutinho. Alguém puxou esse papo aqui? Não, a gente, toda semana a gente tem um papo Deixa o de- Osório, eu puxo, Demite deixa o o Osório, Osório, deixa o Osório. Hoje. Alguém... Porque ganhou. Mas então diga, foi você que puxou Porque esse ganhou, papo. mas ninguém falou mas, isso. Mas quando ganha, ninguém fala. Quando tropeça, é isso que eu tô falando. Quando ganha, tá tudo ok. Eu não sei porquê. Quando empata, aí Preste vem atenção. os problemas, vem as avaliações. Aí vem o questionamento seguinte. Não estou entendendo da onde partiu isso. Defender permanência, não defender permanência. Não, mas acho- em que mundo eu tu tá, só Med? Você não penso- tá vendo a eu torcida defendo. pedir a demissão do cara? Ah, então pronto. Então eu não tô doido. Pronto. Então. Isso parte mais da torcida, acredito, do Não, de todo mundo. Pá. Até o 2x0, muita gente tinha demitido o Osório. que... É. Isso aí de todo mundo. Ontem, se ele não ganha o jogo, ele cai, rapaz. Mas esse aí é o pro ponto que o Michel tá resultado, não é pro puxando. processo. Era, porra, o Fernando Diniz não caiu no Vasco. Mas rapaz. aí, então, Tu é- quer mudar o Brasil? Tu quer Ah, mudar? mas aí- Você não mas- vai mudar, Mas, rapaz. aí- não, Mas o Remo tem que fazer diferente do Vasco. Ah, Pois é, tá eu- bom. eu Vai de- esperando, vai. Eu defendo que deve se dar continuidade ao processo. Eu não defendo a saída do Osório, apesar de algumas tomadas de atitude malucas que ele toma durante a partida, que beira a irracionalidade. Mas a gente vê uma luz aí nesse time de que ele pode dar muitos bons jogos e bons momentos no campeonato. E o que importa é a Série A, cara. Sobre o Campeonato Paraense, ou não fazer partidas satisfatórias, é claro, pelo elenco, o Remo devia passar pelos adversários com um pouco mais de conforto. Mas é aquela coisa que a gente já até falou outras vezes. Ainda são 40 caras no elenco. Ele consegue treinar e dar mais ideia de jogo, dar mais continuidade no trabalho que ele quer de verdade para a Série A com os caras da Série A. Ele não conseguia fazer isso só com um campo, treinando também os caras do Campeonato Paraense. E aí é uma grande chance de que
no campo, na hora do valendo, esses caras do time alternativo, pela falta de entrosamento também, e pela dificuldade de jogar num sistema que é complicado de jogar e que muitos deles nunca jogaram dessa forma na vida, vão encontrar uma dificuldade, cara. O Filho de Deus veio na Terra e não agradou todo mundo. Sim, claro. Então, olha só, o seu Osório, que eu não, pelo amor de Deus, não tenho nada contra o Osório, mas o Osório, como disse o próprio Michel ali, você olha a torcida do Clube do Remo, você vê o que a torcida do Remo escreve, o que ela fala. Por exemplo, aqui, ó, o Hélio Gouveia no chat. João, para de falar besteira. Com esse time tem que ganhar sim o Paraense. E eu não tô falando o contrário, mas também a gente tem que levar em consideração a realidade.